Então vamos para a nossa última questão do dia. Hum. Vamos lá. Então, pronto. Agora é um homem de 68 anos, hipertenso, diabético, com história de fibrilação atrial e uso irregular de anticoagulantes. Procura o pronto-socorro com dor abdominal súbita e intensa, com náuseas e vômitos. No exame físico, ela vai ser desproporcional com os achados. Ele tem o abdômen levemente estendido, com os vidros aéreos são presentes, não tem sinal claro de peritonite. E tem um exame laboratorial que mostra uma leucocitose significativa com desvio, um lactato alto e uma acidose metabólica. Fez também uma tomografia e nessa tomografia, esse paciente tem uma angio-TC com sinal de obstrução da artéria mesentérica superior. Com base no quadro apresentado, responda. Qual o diagnóstico mais provável e quais os mecanismos fisiopatológicos envolvidos? Vamos ver a resposta do colega. Então, assim, eu gosto muito desse tipo de caso. A gente até, quem estava no último encontro, a gente chegou a falar de trombose venosa, né? Então é legal agora a gente entrar com uma arterial e recheada de fator de risco e tudo mais. Então, o diagnóstico mais provável que o colega colocou é de abdômen agudo isquêmico, de provável causa cardíaca, devido ao histórico de fibrilação arterial. Fibrilação arterial, seria atrial. E uso irregular de anticoagulantes, causando uma isquemia mesentérica aguda. Os mecanismos fisiopatológicos são a interrupção do fluxo, obstrução da artéria, liberação de mediadores inflamatórios, levando à depressão miocárdica, resposta sistêmica inflamatória e sintomas de insuficiência do órgão. Beleza. Aqui, eu acho que tem, todas as informações são pertinentes, não tem nenhuma informação errada, mas quando a gente olhar em termos de prova, eu faria alguns ajustes. Por exemplo, o diagnóstico mais provável. Quando eu falo que é o síndrome, igual a gente tinha falado lá atrás, é um provável abdômen agudo isquêmico, e aí eu quero falar qual que é o mais provável, por que que aconteceu essa isquemia, será que ele quer saber da causa cardiológica desse problema ou ele quer saber da isquemia arterial aguda, sabe? Então, assim, eu responderia, poderia começar como o colega colocou, sem mexer muito na resposta dele, diagnóstico mais provável de abdômen agudo isquêmico, uma provável trombose, embolia da artéria mesentérica superior, tá? Aí, na explicação fisiopatológica, e realmente faz parte desse diagnóstico, ele me dá de bandeja, no caso, tudo que causa isso, uma fibrilação atrial de controle irregular num paciente cheio de comorbidade, né? Mas quando eu falo de mais provável, pensem assim, gente, ele quer saber o que está acontecendo. Lembra que o outro era perfuração de úlcera gástrica? Então, beleza, era um paciente que tinha desequilíbrio das estruturas de barreira do estômago, fez a úlcera gástrica e essa úlcera gástrica complicou e perfurou. Se eu descrevo assim, eu tô fazendo um raciocínio fisiopatológico, mas na primeira pergunta eu não estou sendo clara quanto ao meu diagnóstico mais provável. Então, o que que essa pessoa tem? O que que é o principal? Se é um abdômen agudo isquêmico, o que está isquemiado? A mesentérica superior. Por quê? Por causa da arritmia cardíaca. Eu veria melhor dessa forma. Eu, Mônica, não consideraria como completa essa primeira parte da pergunta. Talvez daria um ponto aí, por mais que não tenha informação errada, igual eu falei, isso só por falta de clareza, tá? E no mecanismo fisiopatológico, eu acho que tá ótimo. Isso é importante que você falou, Mônica, porque como é a interpretação do especialista, se ele não entendeu, ele não pontua, né? Então, acho que vale sim essa consideração. Outra coisa que também é importante é o erro na escrita, né? Você colocou ali da fibrilação, tá certo? Mônica, ela sumiu. Sumiu? Voltei? Você me ouviu? Você me ouviu o que eu falei? Eu não perdi vocês em momento nenhum. Acho que tem hora que meu áudio que falha. A gente é que te perdeu, então. Sim, pois é. Aí eu fico perdida porque eu não sei em que momento que vocês me perderam. Não, é só te perdi aqui. Eu fiz uma pergunta ali para você da questão do Sim, desconto de pontuação por conta da fibrilação, que está escrito fibrilação sim. arterial. Arterial.
Então, a princípio, é um diagnóstico que não existe. Se ele quisesse cancelar essa parte e não considerar nada, poderia, tá? E o que mais eu reforço aqui, que eu acho que seria o mais correto, não sei, aí, claro, dependeria de quem está vendo, o que que vai considerar, mas eu, como gabarito, lendo isso daqui, se o diagnóstico cirúrgico é uma questão de cirurgia, o que vai me trazer consequência é entender que a mesentérica superior está obstruída, esse é o diagnóstico mais provável que me interessa. Isso tem que estar bem claro aqui, tá? Vamos ver o Então, eu nosso? colocaria assim. Oi? Vamos comparar com o nosso? Você acha que já dá? Vamos sim. Ah lá, isquemia mesentérica aguda por embolia da artéria mesentérica superior. Então, poderia deixar o diagnóstico sindrômico, eu tendo a sempre colocar quando é possível, mas com destaque para o diagnóstico cirúrgico, para aquilo que, de fato, está causando a sintomatologia daquele paciente. Entende que se a gente colocar que é por conta da fibrilação atrial, ela justifica a causa lá atrás, igual eu brinquei com da úlcera, né? Igual o desequilíbrio das barreiras do estômago justificam a úlcera e essa úlcera continua e perfurou. A história tem que ser contada do que ele mais quer para como isso acontece e não o contrário. Então, como fala, o diagnóstico mais provável, o que que tem agora? Ele tem uma isquemia da mesentérica superior. Que aconteceu por quê? Porque esse cara tem fibrilação atrial e não tratou, tá? Então, acho que o raciocínio tem que ser mais nessa ordem. E aí, o mecanismo fisiopatológico é isso: o coração não contrai direito, fica sempre um sangue residual, esse sangue coagula, o paciente não toma as medicações de maneira correta para esse tratamento, então esse pode fazer uma embolia. E esse êmbolo, quando entope uma região, vai fazer isquemia, vai fazer liberação de mediador inflamatório, vai fazer acidose, vai fazer aumento de lactato e etc. Acho que a justificativa estava boa, mas perderia, às vezes, pelo menos um terço da questão ali, perderia. E se resolvesse anular a resposta do diagnóstico porque estava escrito errado, aí eu ia fazer só a pontuação de metade pela justificativa do mecanismo fisiopatológico. Aí, às vezes, de 4 ganharia 2. Vamos para a Ok, segunda. vamos lá. E aí, quais são as prioridades na abordagem inicial dessa condição no pronto-socorro? Cite as intervenções necessárias e justifique. Falem no Bom, chat aí também. O chat está caladinho. quer ver Pode botar, já? Rita. Tá. Bota do colega. Então, abordagem inicial. Retomar o fluxo sanguíneo, ressecção das estruturas isquêmicas, tá bom, já foi direto para a parte cirúrgica. Reanimação com cristalóides, antibiótico terapia de amplo espectro, embolectomia mecânica, se confirmada a etiologia, embólica por angioplastia e implementação de catéter. Beleza, vamos lá. Eu tenho um paciente que ele vai chegar com uma dor desproporcional, muito incômodo abdominal, e que vai internar, a gente já sabe que ele vai ficar. Como medidas iniciais, eu não sei se o raciocínio do colega foi botar em ordem ou foi só colocar, como a pergunta não fala isso, eu vou considerar independente da ordem. Mas eu vou tentar responder fazendo a ordem de atendimento que a gente faria, igual a gente tem feito nas outras questões. Tipo, ele vai internar? Beleza, já vou falar da internação como uma conduta imediata. Ele está com um problema de perfusão, então eu vou tentar melhorar essa perfusão, fazendo um acesso venoso, fazendo a, a expansão volêmica com cristalóides, posso ser específica na justificativa, que eu estou tentando melhorar a perfusão desse paciente, acrescentando volume, né, dentro do vaso. Vou fazer analgesia, porque ele está com dor. E uma coisa que é fundamental, que não tem aqui, é falar que você vai anticoagular esse paciente. Se você pensar, olha como que ele colocou na pergunta, a abordagem inicial dessa condição no pronto-socorro. Então, a princípio, eu tenho uma suspeita de isquemia mesentérica, porque eu ainda não vi aliás, ele até falou de exame, né? Eu tenho uma confirmação de uma isquemia mesentérica, mas de imediato, eu consigo rápido uma abordagem endovascular? Eu consigo rápido uma embolectomia mecânica, né? Então, assim, o que que eu faço de imediato? Suporte clínico, analgesia e tem que falar
obrigatoriamente da gente fazer anticoagulação nesse paciente. Aí o que tem mais disponível com efeito mais imediato vai ser a heparina de baixo peso molecular, tá? Então acho que tá incompleta essa resposta por causa disso. A antibiótico terapia, ela é importante, a gente pode citar como de amplo espectro, porque esse paciente tem aumento da leucocitose, mas essa leucocitose aumentada dele, a gente tem que lembrar que na isquemia libera muito mediador inflamatório, esse paciente muitas vezes fica muito inflamado. Então, eu não pensaria num primeiro momento dessa alteração ser infecciosa. Então, a grosso modo, o antibiótico não entra como uma medida ali muito imediata, não. Não vejo como sendo incorreto se esse paciente tiver algum grau de gravidade, a gente já começar, mas por protocolo a gente não costuma começar, porque ele não costuma ser infeccioso. Quando progride um pouco mais a isquemia, aí sim a gente pode ter translocação e até necrose da parede. Mas de início, se ela é só localizada na obstrução do vaso e eu ainda não tenho as complicações associadas a isso, que seria aquela pneumatose de parede, uma complicação intestinal, a gente não começa fazendo antibiótico para esse paciente, tá? E deixa eu ver o que mais tem aí. Eu tinha visto alguma coisa diferente. Deixa eu ver no chat. Vou abrir aqui antes da gente bater com o gabarito. Calção, ele colocou aqui. Jejum, sono nasogástrico, hidratação, correção de eletrolítica. Tá bom. Sabendo que esse paciente vai passar por pode passar por procedimento cirúrgico, a gente pode até sugerir isso. Ideia inicial no pronto-socorro, a gente ainda não está mandando ele para o hospital, tem que ter isso que eu falei. Hidratação, suporte e anticoagulação. Para mim, se não tiver isso, não tem como pontuar tudo da questão, tá? Aí até complementou aí com arteriografia, com outras coisas, principalmente hidratação, analgesia, anticoagulação, ATC com contraste venoso, que seria anjo-TC, para você localizar bem o tamanho desse trombo, onde que ele está, e ver se é passível de resolução, né, com a vascular, com a endovascular, e encaminhar para essa especialidade. Então, o encaminhamento tem que acontecer. A gente está no pronto-socorro, segunda questão, tá? E aí, qual que seria a pontuação dessa, Mônica, fazendo as Pois considerações que você é, está fazendo? aqui eu acho que perde em algumas coisas. Não falou da anticoagulação, então eu realmente tiraria pelo menos um ponto aí, que eu acho que isso é o fundamental. Quando ele coloca, acho que aqui, para o colega que respondeu, fica uma dica, que algumas coisas até meio que se repetem. Quando você coloca retomar o fluxo sanguíneo com ressecção das estruturas isquêmicas através de uma revascularização. É, eu não vejo como sendo necessário uma descrição tão grande quando você. Isso é o quê? Isso é um procedimento cirúrgico que vai ser feito por especialista, né? Que é a embolectomia. Então, às vezes, você pode já resumir isso no encaminhamento para a cirurgia vascular para avaliar uma embolectomia. Não está errado, porque essa que é a conduta mesmo. Mas, assim, retomar o fluxo sanguíneo. Como que você retoma o fluxo sanguíneo? É fazendo a cirurgia ou é antes tentando anticoagular? Muitos casos vão se resolver com anticoagulação e aí você vai encaminhar para o vascular para ele ver se opera ou não. Mas se você coloca retomar o fluxo sanguíneo como uma única opção cirúrgica e não fala de anticoagulação, isso fica meio que incongruente. Então, assim, não botaria de antibiótico, e aí depois ele repete a embolectomia mecânica, se confirmada a etiologia, então ficou meio que desorganizado quando eu leio, ficou parecendo que, tipo, lembrei e escrevi de novo, sabe? Eu achei que dá para melhorar assim. Então, eu acho que pontuaria às vezes um ponto aqui, porque fala da embolectomia e fala da reanimação com cristalóides. Se esse paciente não tiver hipotenso, a gente não quer reanimar, a gente quer melhorar a perfusão. Então, também a forma com que a gente escreve essas palavras podem passar uma impressão diferente. Tipo, eu não tenho uma informação de que ele está chocado e que ele está com, com baixa perfusão periférica. Ele está com baixa perfusão do território da mesentérica superior, que é onde está isquemiado, né? Então, eu quero melhorar essa perfusão com aumento da hidratação. Acho que é uma forma melhor de, não sei se todo mundo está entendendo, de você descrever isso. Tem indicação de passar por uma embolectomia? Eu não consegui indicar embolectomia no primeiro momento, porque eu não sei se ele tem uma anjo-TC que estudou isso, então falta falar do exame de imagem. Eu acho que mais faltou do que teve, acho que um ponto no máximo aqui, tá? Tá,
Beleza, vamos ver a nossa resposta, então. Vamos ver. Aí aqui no nosso gabarito. Nossa, super lento aqui. A reanimação hemodinâmica, ele até chamou dessa forma também. A administração de fluidos intravenosos para corrigir por volemia e otimizar a perfusão intestinal. Segunda parte, para mim, é o mais importante. Controle da dor, anticoagulação sistêmica, o diagnóstico definitivo, então falo do exame complementar, que é a angiotensina, não tem um outro exame para a gente fazer, tá? E o encaminhamento emergencial para a equipe cirúrgica, que é onde tem cirurgia vascular, tá? Ah, tá vendo? Não falou do antibiótico, não conheço isso como protocolo. Eu vejo como tratamento das complicações mesmo. Tipo, a isquemia se confirmou e permaneceu, aí esse paciente vai precisar, porque ele vai obstruir, vai translocar, vai perfurar essa parede, tá? Mas no primeiro momento não entra antibiótico terapia. Não foca em tratar o exame. Esse paciente tem leucocitose e aumento de lactato, não é porque ele está séptico no primeiro momento, sim porque ele está fazendo liberação disso como inflamação sistêmica do próprio trombo, tá? Alguém pensou em alguma coisa diferente? Quer fazer algum comentário? Senão a gente segue. Podemos ir, Beth. E aí, dois fatores de risco presentes nesse contribuem para o desenvolvimento da isquemia mesentérica aguda. Todos são muito evidentes, na verdade. Parece até que tem mais de dois fatores de risco. E aí, Rafaela, eu pergunto uma coisa. Muito legal o jeito que você respondeu. Por quê? É, quando a gente fala em comorbidade e em comportamento de risco, que é fator de risco, são coisas diferentes. E não é incomum ver a pessoa respondendo igual você respondeu. Não sei se foi, tipo, respondeu rápido, mas eu acho que isso aqui tem muito valor para a gente colocar. Qual que é a comorbidade desse paciente? Qual que é o problema que ele tem? Ele tem a fibrilação atrial, e ele tem dois diagnósticos que causam vasculopatia, que é a diabetes mellitus e a hipertensão arterial. Então, quando a gente fala de comorbidade, de fator de risco, a gente está falando disso, dos dois problemas dele. O uso irregular de anticoagulante, ele só piora a comorbidade, que é a fibrilação atrial, tá? Então, se você escrever comorbidade e não especificar, o especialista que lê, às vezes vai falar assim, que comorbidade? O que é a comorbidade? Né? Então, assim, o que eu colocaria? A fibrilação atrial, que é o fator de risco específico, que aí, obviamente, ela vai ser piorada porque ele sabe que tem no trato, né? E o diabetes mais a hipertensão. Eu entendo que se colocasse, por exemplo, só a fibrilação e a hipertensão, também são dois fatores de risco, teria que ser considerado. Da mesma forma que se colocar só fibrilação e diabetes, tá? As duas andam juntas muitas vezes, né? Hipertensão com a diabetes, e elas podem se potencializar, que são dois mecanismos diferentes de fazer vasculopatia. E aí, o que eu entendo? Se ele não toma anticoagulante regular, ele também não deve tomar remédio para pressão, não deve tomar do diabetes, né? E aí isso entraria como um fator comportamental que piora o quadro dele como um todo, mas isso não é conhecido como uma comorbidade. Eu só destaquei o seu por causa disso, que às vezes só escrever comorbidade não vale, tá? Tem que escrever o que que é. Ele tem 68 anos, Rodrigo, tu nem pode potencializar, mas ele pede dois. E aí, desses dois, se não incluir a fibrilação atrial, já não pontuaria, porque para mim é o principal. E aí, você tendo a fibrilação atrial, diabetes e hipertensão, a idade entra como um fator de risco, mas se ele pede dois, vamos tentar dar os dois mais importantes. Eu colocaria dessas outras duas comorbidades, tá? Não é errado, não, mas eu acho que para questão de prova, se pede dois, vamos tentar ver aqueles dois que mais marcam aqui o quadro do paciente. Vamos ver o que o colega colocou. Colocar quatro para garantir o INEP, isso aí, Rodrigo. Começando, se for colocar por ordem, porque às vezes tem aquilo, né? Então, vai Os dois considerar os dois primeiros, primeiros. Então, eles pensa estão nessa assim. ordem de botar os mais importantes, tá? Então, os dois fatores de risco presentes nesse caso contribuem para o desenvolvimento da isquemia mesentérica são o histórico de fibrilação arterial, com uso irregular de anticoagulante, beleza, tá no mesmo fator de risco 1, e hipertensão arterial.
É igual eu falei, eu, o especialista, aceitaria o gabarito dessa forma. O nosso gabarito colocou como se você falasse assim, o paciente tem vasculopatia porque ele tem hipertensão arterial e diabetes. Isso é uma verdade, né? Mas você, como ele pede dois, às vezes você poderia descrever isso colocando a hipertensão e diabetes que aumenta o risco de vasculopatia. Mas eu vejo como esse gabarito correto. Eu daria nota de 1,5 aqui. Vou colocar o nosso. Uhum. Ele bota genericamente doenças vasculares e essas duas patologias causam doença vascular. Hipertensão arterial, diabetes, que vão contribuir para a aterosclerose e dano endotelial. Para a quarta agora? Acho que sim. Aí a quarta. Indique dois possíveis achados cirúrgicos em casos avançados de isquemia mesentérica aguda e suas implicações no manejo. E aí, Vamos lá. a gente pode pegar agora entre colega. Necrose da alça, que seria um achado, igual eu falei, de esse trombo já ter permanecido ali por muito tempo e a gente ter a catástrofe abdominal, que é uma isquemia mesentérica superior, que é muito triste, porque você vê geralmente segmentos muito longos de alça intestinal. Ele até colocou rotação de alça intestinal, constrição do mesentérico, retirada do tecido necrosado, maior dificuldade de restabelecer o fluxo sanguíneo no local. Deixa eu ver se eu entendi. Vou ler de novo a pergunta. Indique dois possíveis achados cirúrgicos em casos avançados de isquemia mesentérica. Então, a isquemia de alça está presente nisso daí. E suas implicações no manejo. Então, assim, suas implicações no manejo é uma forma complicada, vamos dizer assim, mais rebuscada, não vou falar complicado, de falar como que você vai manejar essa situação. Eu entendo como sendo dessa forma, tá? Então, o achado cirúrgico de necrose de área intestinal, que é uma isquemia com necessidade de remoção desse segmento, é bastante importante, né? Então, esse pode ser um achado de casos mais avançados. Então, só a necrose com necessidade de retirada daquele segmento. E pode acontecer a necrose com perfuração também, que vai ter uma contaminação grande. Seria uma outra possibilidade cirúrgica que a gente pode encontrar. A rotação, ela pode até acontecer se o paciente fizer mais distensão abdominal. Nem sempre pode acontecer. Mas a gente pensa como diagnóstico diferencial, porque eu não sei se o colega que descreveu ou se alguém tem uma interpretação diferente, pode até me botar aqui no chat. Se a ideia foi colocar que a necrose é uma complicação e a rotação de alças é uma outra, que eu acho que estava tentando colocar como uma segunda opção, como se fosse uma hernia interna. Não sei se eu consegui entender isso dessa forma. Como eu fico nessa dúvida, pode até me justificar aqui no chat, mas eu veria como se estivesse falando da segunda causa, do segundo achado cirúrgico. E aí eu diria que ele não é muito comum. Pode acontecer, mas é muito mais comum a gente ficar em dúvida quando vê uma isquemia que não está muito clara, uma isquemia inicial. A gente às vezes fica em dúvida, será que esse paciente tem uma hernia interna? Porque como a barriga não dói muito, ele está só um pouco distendido, mas isso se a gente já tem lactato alto, já tem esses outros achados, tipo paciente fato tem fibrilação atrial, a gente não vê muito essa rotação das alças, tá? A gente vê mais a isquemia, perfuração como um todo, e vê uma outra situação, que é quando às vezes esse trombo é pequeno e ele não está só no tronco da mesentérica superior, e ele faz o que a gente chama de chuveirar. Pequenos fragmentos vão para outras áreas distantes. E aí a gente tem o que a gente chama de catástrofe mesobabdominal. Você abre ali e fala, não tem como tirar o intestino inteiro desse paciente. Então, em alguns casos, a gente não faz uma abordagem cirúrgica de imediato, a gente literalmente fecha essa cavidade, manda esse paciente para um CTI para tentar anticoagular e tentar angioplastar, fazer o máximo que você consegue de recuperação e depois ver o que de fato esquemiou e que pode ser removido, que é o que a gente chama de second look, uma segunda olhada para esse abdômen, tá? Não me lembro do nosso gabarito oficial, do que eles colocaram em específico, mas aqui eu não consideraria essa rotação. Seria quanto aqui, então? Metade da questão.
Aí, beleza. Aí, o que que você poderia encontrar lá? Necrose intestinal, que vai identificar, e aí você vai fazer ressecção do segmento, igualzinho o colega colocou. Ausência de pulso mesentérico, vai falar que foi uma obstrução vascular mais próxima, né, mais perto de tronco, e aí isso aí pode realmente precisar da embolectomia e revascularização cirúrgica. Igual eu falei, se a gente abre o abdômen e vê que o tronco está isquemiado, como se fosse assim, a emergência ali da mesentérica superior está isquemiada, a gente vai ver o intestino inteiro preto. E inteiro, assim, todos os troncos, até do cólon direito, partem da mesentérica superior, né? Então, eu tô falando de isquemia de até transverso. Aí, no primeiro momento, você não vai tirar aquele intestino todo, você vai tentar salvar ele com a identificação desse trombo, às vezes no intraoperatório e retirada mecânica ou angioplastar, tá? Essas são as duas possibilidades de complicação que eu vejo como mudaria esse manejo inicial, não é só anticoagular, você realmente tem que fazer uma conduta cirúrgica ali. Vocês conseguem entender, gente? Eu acho que essa em específico pode ficar um pouquinho mais complicada, porque ela é bem cirúrgica, assim, falando realmente de manejo cirúrgico em si. Dúvidas aqui? É isso, pessoal. Vocês ficaram com alguma dúvida? Não? Hum, Então tá bom. Acho que a gente traumatizou bastante com a primeira, confundiu com a segunda. Hoje foi mais difícil, né? Que bom, gente. Abordagens diversas também. Então tá bom. Então, um bom descanso. Mônica, obrigada, viu? Pessoal, bom descanso. Amanhã, clínica médica, tá? Então, boa Tchau, tchau, noite. gente. Boa noite, bom descanso. Bom descanso para todos. Até mais, pessoal. Boa noite, boa É, noite. quinta que vem. Até mais.